Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos aí, por gentileza. Tem muitas vozes falando aqui nessa noite. Muitas mentes agitadas. Muito coração agitado. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, Pai, pedir que o Senhor cale toda voz que não é a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que essa atmosfera seja cheia agora da tua glória. Comece a entregar ao Senhor aí, você que está preocupadíssimo com o dia de amanhã, você que está agitado, você que passou um dia agitado na sua casa. Entrega para o Senhor tudo isso aí agora. Entrega para Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Isso, vai falando com o Espírito Santo. Ele merece respeito, reverência, Ele quer te ouvir. A tua oração é contentamento para o Senhor. Vai entregando para Ele nessa noite. Espírito Santo, vem tomando cada molécula deste ar. Espírito Santo, vem tomando. Vem cercando com a tua glória. Oh Senhor, nós clamamos pelo teu sangue sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Nós clamamos pelo teu sangue, pela tua atmosfera, pelos teus anjos. Nós clamamos, Pai, para que o teu óleo amoleça o nosso coração, para quando a semente for lançada, ela brote de fruto, a 30, a 60, a 100 por um. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, toca no sistema nervoso central de pessoas aqui. Toca nos nervos de pessoas aqui, Senhor. E vem trazendo a paz que excede todo o entendimento. Nós te clamamos, Deus. E nós submetemos este lugar aos poderes de Deus, à tua presença, Senhor. Nós declaramos que nós não queremos um culto religioso. Nós queremos um culto com a tua essência, com a tua presença. Nós não queremos um ritual aqui, Senhor. Nós não aceitamos rituais aqui, Senhor. Nós queremos o profético. Nós queremos o sobrenatural. Nós queremos a cura, o milagre. Nós queremos ver, meu Pai, a manifestação da tua bondade. Porque a tua bondade está sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 8, versículo 43 em diante, diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Glória a Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. E a fé, ela é atrativa para Deus. Quando nós temos o tipo de fé de Deus, Ele deixa de lado tudo e Ele foca nessa pessoa que tem o tipo da fé de Deus. Às vezes você pode ter muitas fraquezas. Às vezes você está passando por um momento bem complicado na sua vida. Talvez algo não está bem com você. E assim estava aquela mulher. Essa mulher, ela quebra a lei. Ela quebra a estrutura, o fundamento da época. Essa mulher era tida como imunda. Eu já falei isso aqui nesse altar. Essa mulher, aonde ela tocasse por lei, era imundo. Essa mulher não podia estar no meio das pessoas. Havia uma tradição.
Havia ali, querido, um fundamento. Ela quebra tudo isso. Ela quebra esse fundamento para estar em público e para tocar em Jesus. E Jesus olha para ela e diz: a sua fé a salvou. Essa mulher, ela luta contra tudo que estava acontecendo na vida dela. Essa mulher, ela nada contra a maré. Porque uma pessoa com fluxo de sangue, ela não tem força, mas ela teve que ter força. Uma pessoa que está há 12 anos sangrando, ela não tem ânimo, mas ela teve que ter ânimo. Uma pessoa que está nesse estado, ela poderia estar desacreditada, mas ela teve que ter fé. Ela precisou romper a multidão. Então tem momentos na nossa vida que a gente tem que lutar contra a maré. A maré está vindo de um lado e você está indo para o outro lado. Porque você está lutando contra os seus pensamentos que dizem: será que vai dar certo? Eu já fui em tantos médicos, eu já fui em tantos hospitais, eu já gastei tudo que eu tinha, 12 anos tentando. Mas não. Ainda que no interior da carne dissesse: será que vai dar certo? A mente dela, a fé dela estava focada: se tão somente eu tocar na orla daquela veste, eu ficarei curada. Ainda que o corpo dela estivesse dizendo: você não dá conta, você está fraca, já tem 12 anos, você dá conta, ela dizia: se tão somente eu tocar naquela orla, eu vou ser curada. Então ela estava nadando contra a multidão, apertando, talvez empurrando, e ela indo contra. Então a Bíblia diz em Efésios 6 que, tomando o escudo da fé, essa mulher teve o quê? Fé. O escudo da fé nós temos que tomar para apagar todos os dados inflamados do maligno. Ah, bispo, eu estou sendo atingida na madrugada, eu estou vendo demônio em cima do muro, eu estou sendo atacada, então está faltando fé. Porque a minha Bíblia diz que quando você toma o escudo da fé, ele é tanto para defesa quanto para ataque. Você apaga todos os dados inflamados do maligno. Naquela época os inimigos colocavam fogo na ponta da flecha e jogavam. Mas você tem o escudo, vai apagar os dados inflamados do maligno. Então a fé na área espiritual, ela amarra as forças também demoníacas. Porque Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Então eu preciso ter fé para amarrar os demônios. Então, o que o diabo quer? O diabo quer que você fique na atmosfera dos sentimentos. Todas as pessoas carregam uma atmosfera. Tem gente que tem uma atmosfera tão ruim que quando ela entra, o coração da gente dispara, falta sair pela boca. Porque parece aquela nuvem do marimbondo. E tem pessoas que têm uma atmosfera de fé. Onde ela entra no hospital, ela dá uma palavra, a pessoa se renova. Ela entra na igreja, ela dá uma palavra, a pessoa se renova. Ela vai visitar não sei quem, ela dá uma palavra, a pessoa aceita Jesus. Ela tem uma atmosfera nela. Isso existe no nosso coração. Lá no meio dos cientistas, eles vão falar de atmosfera. Nós aqui falamos de unção. E uma das pesquisas que eu fiz dentro da pós-graduação em dança, eu descobri que quando nós adoramos com danças, nós liberamos uma atmosfera. Para a ciência, para nós é a unção de Deus. E que quando as pessoas assistem algo que é ungido, na mente delas, elas estão fazendo o mesmo movimento em adoração. Então, o que o inimigo quer? Que você fique na atmosfera dos sentimentos, da percepção natural, dos 5 sentidos. É aquela atmosfera que diz assim: você sente? Não, se você não sente, não é real. E diga para o seu irmão: a fé não é sentimento. A fé é crer na palavra. Amém? Mesmo que você não sinta, você crê. Entendeu? Mesmo que tenha 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, você não está sentindo nada, mas você crê. Então os 5 sentidos dizem assim: se você não pode tocar, então não é real. Se você não pode tocar, não é real. Nós não tocamos em Deus no sentido de 5 sentidos.
mas Ele é real. Assim como o ar que nós respiramos. Então o que o inimigo quer é que você fique nessa área dos sentimentos. E Deus nos quer na atmosfera da fé. Quando nós estamos na atmosfera da fé, o nosso inimigo, ele é o quê? Derrotado. Então nós precisamos estar nessa atmosfera. Mas se ele leva você aos seus sentidos, aí você é derrotado. Você não tem que se sentir bem só quando as pessoas gostam de você. Porque a fé diz que Ele deu a vida na cruz por mim. Então a fé não é sentimento. Você se sente bem porque Ele deu a vida na cruz por você. Como estão entendendo? Então, nós não estamos falando daquela fé como a nova era ensina, né? A nova era, ela vai ensinar aquela fé assim, que não importa o que você acredita, o que é importante é acreditar. Aí o povo acredita na árvore, acredita no boi, acredita na vaca, né? Ela vai de 300 milhões de deuses, aí a vaca entra dentro da casa das pessoas, as pessoas acham que a vaca é Deus, que o rato é Deus, né? Então assim, não é essa fé que eu estou falando. O objeto da sua fé é importante. Em quem você está acreditando? Em quem você está colocando a sua expectativa? Em quem você está colocando o seu olhar? Para onde a sua motivação está apontando? Quando a gente abre a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, vai nos falar das bênçãos da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você crê que Deus criou o mundo? Sim. Que o mundo não vem do Big Bang, né? O mundo não vem da explosão. Pela fé nós cremos que os mundos foram criados. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Eu estou lendo Hebreus 11, agora no verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador dos que o buscam. Ele dá presente para aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Então esses textos vão dizer, queridos, das bênçãos da fé. E como é que a fé opera? Antes de Davi lançar a pedra, o que ele fez? Ele falou: quem é este incircunciso filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Nós precisamos aprender que no mundo existem dois mensageiros: os mensageiros de Satanás e
dos mensageiros de Deus. A mensagem de Satanás é: você não vai conseguir, você não vai a lugar algum, a sua vida não vai mudar, você é inútil, você não presta para nada. E a mensagem de Deus é: eu estou com você. Você fará este povo herdar a terra prometida. Você vai atravessar com este povo, e este povo vai chegar do outro lado. Eu estou com você. Quantos estão entendendo? Então Davi, ele falou. E já vai aqui uma palavra de Deus para nós. Para de falar palavras que alimente Satanás. Para de declarar palavras sobre a sua igreja de maldição. Para de falar do seu irmão, porque senão você amaldiçoa ele. Abre a boca para falar coisas boas, coisas significativas. Está todo mundo aqui, gente? Amém. Então Davi, em nenhum momento ele pensou: não sei se eu lanço essa pedra, se eu não lanço, não sei se eu miro, se eu não miro. Não, em nenhum momento. E se eu lançar e errar? Sem duvidar, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Josué, quando ele cerca os muros de Jericó, antes dos muros caírem, Josué disse o que para o povo? Quem sabe? Gritem, porque o Senhor nos entregou a cidade. Abre a boca e declara: porque o Senhor nos entregou a cidade. Entregou, verbo no passado. Eles gritaram no presente, mas Deus já tinha entregado no passado. Por que ele falou isso? Não, é porque ele usou um coach, o pensamento positivo. Foi para aí? Foi por isso? Não foi. Foi porque lá atrás Deus falou para ele se levantar. Porque Deus falou que ia entregar a cidade. Então, diante da palavra de Deus, ele libera a palavra. Quantos estão entendendo? Não é inventar moda, não. É Deus fala e você repete. É assim. Porque a palavra que vai quebrar tudo é a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? É a palavra de Deus. Não adianta inventar. Então nós dizemos: mas foi Davi, bispa. Foi Josué. Eu não sou ninguém. Mas a Bíblia diz assim: que nós que cremos em Cristo temos a mesma fé que eles tinham. Então é para nós. Em 2 Coríntios 4:13 diz assim, preste atenção: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Então nós cremos também, por isso também falamos. Falamos qualquer palavra? Não. Falamos a palavra que Deus nos dá para aquele momento específico. Amém? Então a fé, a Bíblia diz que nós temos o mesmo que? Espírito de fé. Diga: espírito de fé. Espírito de fé. Isso. Então a fé, ela é um espírito e é contagiante. Oh, glória a Jesus. Assim como alguém deprimido te contagia, né? Alguém deprimido nos contagia. Então assim, lembra que os filhos de Israel, eles enviaram 12 espias para espiar aquela terra prometida. Aí depois voltaram e disseram assim: nós não podemos entrar, porque existem gigantes altos, muralhas largas, e nós somos pequenos. Aí 2 deles, Josué e Caleb, que não envelheceu, tá, gente? A Bíblia diz que eles não envelheceram. Aí Caleb e Josué disseram o quê? Nós somos capazes de possuir a terra, vamos invadi-la. A segurança deles não existe, eles serão pão para nós. Aleluia. Os 10 quiseram apedrejar Josué e Caleb, e o mesmo acontece hoje. Muitos não gostam de quem tem fé. É ou não é? As pessoas se incomodam. Você tem planos, você tem sonho. Eu quero dar até parabenizar a Marli aqui pelo projeto Abraçar. Você tem sonhos, você tem planos, você compartilha. Eles ficam com raiva. Você tem que liberar a palavra de bênção. Vai por aqui, vai por ali, é isso mesmo, vai dar certo. Glória a Deus, aleluia.
liberar palavras de bênção, né? Muitos não gostam de quem tem fé. A pessoa começa a marchar e o trem começa a dar certo e o mar começa a abrir, tem gente que já começa a ficar agoniado. Eu cheguei aqui, eu vi 2 espadas batendo aqui, ó. Falei, meu Deus. Quando Deus começar a pegar a gente que está fingindo que está tudo bem e não está, o negócio vai ficar apertado, viu? Porque diz a minha Bíblia que antes de você entregar até uma oferta aqui, você tem que ir lá em quem você está magoado e conversar com ele. A minha Bíblia diz isso. Então não adianta você estar aqui fingindo que está tudo bem, as espadas batendo e o prumo entrando e o negócio vai arrochar. Porque Deus é santo, amém? Então, queridos, Deus, ele ficou muito triste. A Bíblia vai mostrar isso, a indignação de Deus, por causa da incredulidade dos 10. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, todo este povo que não creu, eu vou matar esse povo. Porque Deus, gente, se você não tem fé, você não agrada a Deus. Deus me livre de não agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, meu Deus, você tem que vir para cá muito alegre. Você tem que falar: meu Deus do céu, eu vou buscar Deus. Deus é galardoador dos que o buscam. Deus é Deus e Deus vai me surpreender de alguma forma. Então assim, a Bíblia diz assim, que Deus falou para Moisés assim, ó: mas o meu servo Caleb, ele tem um espírito diferente. Quem tem um espírito diferente, você pode jogar pedra nele, você pode querer botar ele no buraco, você pode querer tapar a boca dele, você pode fazer ele esquecido. Ele tem um espírito diferente. Deus não esquece dele. Amém ou não amém? Não adianta, você pode tentar tapar de todo jeito. A pessoa que tem um espírito diferente, ela vai brilhar mesmo no escuro. Amém? Diga: eu tenho um espírito diferente. Eita glória. Então assim, eu quero que Deus olhe para mim, querido, e olhe para você, olhe para nós, e veja quem é que tem um espírito diferente. Então assim, o mesmo espírito que Abraão tinha, que Moisés tinha, que Josué tinha, a palavra do Senhor diz que é o espírito de fé que nós podemos ter, que nós temos. Você crê? Você crê? Tem certeza que você crê? 2 Coríntios 4,13, se você crê, você tem que falar. Você tem que declarar aquilo que Deus bota no teu coração, querido. Você tem que declarar. Quando você acordar, você tem que crer. Aquela mulher, ela creu. Ela creu e ela não estava nem aí para ninguém. Ela creu. O negócio dela era com Jesus Cristo. Então, assim, quando acordar, se crer, você tem que declarar que o seu dia vai ser bom. Você tem que declarar: este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nele, em nome do Senhor Jesus. As circunstâncias são difíceis, a tristeza quer me cercar, mas esse foi um dia que o Senhor fez, eu quero me alegrar nele. A Bíblia diz em Gênesis 1 que Deus viu trevas e ele fez o quê? Disse: haja luz. Deus disse. E no hebraico a primeira letra corresponde a rei. Deus, ele foi colocando o nome dele, porque é a palavra dele, e Jesus é a luz. Quantos estão entendendo? Então a nossa fé não é uma fé cega. Não é uma fé cega. Nas suas trevas, Deus quer que você chame por luz. Nós estamos quase terminando o ano, né? Será que nós não vamos chamar por luz? E disse Deus: haja luz. E o sol, ele vai brilhar, mesmo que você não veja, mesmo que você esteja dormindo num quarto escuro, lá fora o sol está brilhando. E Jesus é luz. Ele não vai parar de brilhar. Ele não vai parar de iluminar a sua vida. Então o sol não vai parar de brilhar. E Jesus não vai parar de brilhar. Então chame por ele na sua escuridão. Chame por ele naquele momento difícil que você não está conseguindo. Então nós não podemos seguir a vista, seguir apenas os sentimentos. Nós precisamos seguir a palavra, seguir a autoridade daquele que conhece tudo. Querida, a fé
ela é simples. Não precisa inventar muitas coisas, não. Creia e fala. Leia a palavra e declara. Aqui tem mais de... Nossa, são muitas promessas aqui. Só de não temas aqui tem 365 não temas para cada dia do ano. Então nós precisamos entender isso. Jesus, ele morreu na cruz por nossos pecados, como uma troca divina. É como se Jesus falasse assim: olha, me dá aqui todas as suas mazelas, todos os seus pecados, e eu vou te dar a minha justiça, tá bom? Tudo que você tem vai ser meu, e o que é meu vai ser seu, ok? É um combinado. Aí você fala assim: eu só tenho mazela, pecado. Eu estava morto lá, nos delitos e pecados. Aí Jesus fala assim: não, é tranquilo, pode me dar, me entrega aqui na cruz, pode me entregar. Aí Jesus fala: agora eu vou te dar o que eu tenho, tá bom? Aí eu vou te transportar do reino das trevas para o reino agora. Do império das trevas, império, autoritarismo, maldade, escuridão. Eu vou te botar em um reino, tá bom? Eu vou mudar seu nome, vou mudar suas vestes, eu vou te adotar. Então nós vamos fazer uma troca bacana. Você me dá o que você tem aí, suas mazelas, que eu vou te dar tudo que o meu reino tem, tá bom? Aleluia. Isso é fé. Quantos creem nisso? Então foi isso que Jesus fez. E Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. Romanos 9, 10 diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Aquela mulher, ela confessa, ela se submete à atmosfera de Jesus Cristo. Vocês estão aqui, gente? Amém. Então nós vemos o Espírito da fé. Eu creio e eu confesso. Você tem que declarar, como diz em Deuteronômio 28, bendito serei. Onde eu for, eu verei o teu favor. Declara aí, levante a sua mão e diga: em nome de Jesus, onde eu for, eu terei o teu favor. Oh, aleluia. A fé, a palavra fé vem da palavra emuná, que significa amém. Então quando você lê a palavra e você declara o amém, o emuná de Deus, você está dizendo: eu creio e eu concordo. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Então, assim com Deus, queridos, não existe talvez. Jesus, ele disse: eu sou o amém. Eu sou o amém. Então, quando você diz amém, você concorda com Jesus. Ele disse: eu sou o amém, o fiel, o verdadeiro. Eu sou definido. Eu sou certo. Então Deus, ele não gosta de incredulidade, gente. A incredulidade afeta o coração de Deus. Pessoas duvidosas, pessoas inconstantes. A Bíblia diz que o inconstante não recebe nada de Deus. Ele fica na corda bamba. Hoje ele quer Deus, amanhã ele não quer. Hoje ele está fiel à igreja, amanhã ele não está. Hoje ele está santo, amanhã ele já está pensando em curtir o Natal e dançar uns forró por aí, tomar umas cachaça. É inconstante. Essa pessoa, a Bíblia diz que não recebe nada de Deus. E Deus não pode mentir. Em Marcos 11, no verso 12 a 14, diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, achou-se não folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, o que ele fez? Falando à figueira, disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Então, figueiras em Israel, durante o outono e o inverno, eles vão perdendo as suas folhas. E no tempo da primavera, em março, novas folhas nascem. E quando as flores aparecem, significa que os figos
vão aparecer 6 semanas depois. Então, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Os árabes dizem que mesmo antes da figueira dar fruto, nasce um figo verde, é um pré-figo, né? E esse figo, ele é doce, suculento, e ele tem muitas sementes dentro. Então, ele tem uma cor arroxeada. E esse figo, ele nasce, ele fica lá no tacho da figueira. Então, Jesus, ele gostava de ficar ali em Betânia, ou Betfagé, né? Que significa casa dos figos. Então, ele gostava de ir para lá, casa dos figos verdes. Então, são os primeiros frutos maduros, né? Na verdade, antes da estação de figos, e eles são comestíveis. E aí, Jesus sabia que essa árvore ilustrava a profissão de fé do homem. Ou seja, quando a árvore só tinha folha e não tinha o figo, Jesus já estava ilustrando que ali existiam pessoas que tinham até as folhas, que tinham até a aparência, mas que não tinham fruto. Então ele estava fazendo essa ilustração, né? Então essa árvore não tinha os figos verdes. E em 6 semanas ela não teria fruto. Então evidenciava que tinha folhas, mas era o quê? Era uma pessoa estéril. Era uma pessoa infrutífera. Então logo após isso, Jesus foi para o templo. E aí ele continua fazendo coisas para expressar a indignação dele com a religiosidade sem fé. Então quando ele foi, ele fez o quê? Ele expulsa os mercadores do templo. E ele disse: não faça da casa de Deus um covil de ladrões. Então eles tinham uma fachada religiosa, mas não tinham vida e não tinham propósito. E nós temos um propósito de vida. Nós temos um destino profético. Por que você está nesse mundo? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu destino profético? Que Deus desate o seu destino profético em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui para glorificar o Senhor, amém? Então hoje aqui nós estamos lendo um texto de uma mulher do fluxo de sangue que glorificou o Senhor. Ela glorificou o Senhor. Então a figueira ilustra Israel. Então Jesus, ele não amaldiçoa a nação, porque a nação é eterna. Ele amaldiçoa, sabe o que? A justiça própria. Sabe o que é a justiça própria? É aquela pessoa que acha que ela é justa, que ela é santíssima, do santo dos santos. Sabe a justiça própria? É igual aquele que tinha o fariseu e o publicano. O fariseu: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou oferta, eu dou dízimo. E Jesus bem olhando para ele, porque ele não se encanta com essas coisas. Jesus quer ver o coração do ofertante. E aí lá do outro lado está lá o publicano: Pai, me perdoa, eu não sou digno nem que o Senhor olhe para mim, parafraseando. Aí Jesus fala assim: quem foi que saiu justificado, esse ou aquele? O fariseu ou o publicano? Então tem gente que tem muita justiça própria, acha que faz muita coisa, acha que é melhor que os outros, acha que é o bambambam. Sabe o que nós somos? Somos o que somos, queridos, porque alguém derramou sangue lá na cruz do Calvário, porque alguém abriu um acesso para nós, porque alguém fez o Pai nos adotar. É por isso, só isso, não tem outra coisa, não tem outra coisa. Então assim, a primeira menção da folha da figueira está lá em Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos, fala de Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Cozeram folhas de figueira é um tipo de justiça própria. Queridos, sem o sangue de Jesus, ou seja, sem aquela frase: Senhor, eu pequei, me perdoa em nome do Senhor Jesus, tudo que a gente faz de esforço próprio é folha de figueira. É folha de figueira. É árvore sem fruto, filho. Não adianta. Então assim, Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então Deus foi o primeiro a matar animais inocentes. E Deus cobriu eles com o quê? Com o sangue de Jesus. Então sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Um inocente morreu. Jesus morreu por nós.
O sangue de Jesus nos proporciona, queridos, temos a vida de Jesus. Quando aquela mulher toca na hora, ela recebe o quê? A vida de Jesus. E a vida de Jesus é a única coisa que vai estancar a nossa hemorragia. A vida de Jesus é a única coisa que vai nos direcionar. A vida de Jesus. Então a cobertura que Deus dá, ela é uma cobertura perfeita. Deus nos dá plenitude diante dele. E quando o homem se cobre, Adão e Eva, só na cintura, está tudo bem? Quando Adão e Eva se curvam só na cintura, isso não é perfeição. Quantos estão comigo ainda? Amém. Então assim, quando Deus cobre, é perfeito. Jesus cobriu aquela mulher. Amém ou não amém? Amém. Jesus cobre os pecados dela. Jesus cobre a feminilidade dela, porque a mulher não conversava com o homem. E Jesus ainda cobre ela com a paternidade. Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Gente, quantos são cobertos pela paternidade? Meu Deus. Aí a gente pensando como Jesus fala, né? Jesus falou até com aquela árvore, amaldiçoa a árvore. Aí tem gente que fala assim: não é normal. É porque no mundo anormal que a gente está vivendo, o normal o povo fica achando estranho. Porque o mundo está anormal, viu, gente? O mundo está anormal. Depois, outra vez eu venho pregar sobre isso aqui. Hoje em dia, casamento, para muitos não é normal, né? Mas o casamento, ele tem que ser normal, é maravilhoso. Um dia eu fui fazer um documento, o homem olhou para mim e falou: quantos anos você tem de casada mesmo? Eu falei: 26. Ele falou: mas é com o mesmo homem? Eu falei: claro, moço. Ele falou: não, porque você não nasceu, eu pensei que você já tinha casado algumas vezes. Eu falei: não, moço, está repreendido, eu sou cristã. As pessoas acham muito estranho, né? Santidade é normal, gente. A gente tem que achar santidade é coisa nossa. Glória a Deus, eu quero buscar a santidade. Isso é normal, gente. Tem que ser para nós assim, algo de todos os dias, sabe? Então Jesus nos mostra coisas que para o mundo não é normal. Então você pode fazer o que Jesus está te ensinando hoje. Você pode falar com os demônios, eles vão ter que sair. Você pode falar: estou te ordenando, eu estou te vendo aí, pode sair. Em nome do Senhor Jesus. Você pode falar com as tempestades em nome dele, tá? Não é no seu nome não. E elas cessarão. Você pode abençoar as suas finanças e elas se multiplicarão. Você pode declarar que vai acontecer porque Deus te deu uma estratégia e é no nome dele, vai acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero até declarar que o projeto Abraçar vai criar raízes em Brasil. Em nome de Jesus. E portas vão se abrir em hospitais, em presídios, em orfanatos. Portas vão se abrir e eles vão ser chamados para estar ali. Eu declaro essa palavra direcionada pelo Espírito Santo. Você fala com a eternidade, ela tem que sair. Isso tem que ser normal na vida cristã, gente. Sair na rua e falar: vou orar pelo Senhor e Deus curar a pessoa na hora. Isso tem que ser normal. A minha filha queria casar, né? Mamãe, a gente quer casar. O homem veio lá de Pernambuco, de casinha, meu Deus. E aí eu falei: sim, minha filha, pegue uma folha e um papel. Coloca aí, o que vocês querem? Escreve. Começa a declarar que Jeová Jireh vai se manifestar. Eles não tiveram falta de nada, meninas. Até viagem no hotel mais luxuoso de Caldas Novas eles ganharam. Porque Jeová e Yahvé se manifesta. Yahvé se manifesta quando ele tem um propósito, amém? Então isso tem que ser normal. A forma de liberar a fé, crendo, é falando. Eu declaro em nome dessa palavra poderosa, em nome de Jesus. Porém, nós temos que ter a maturidade de entender a soberania, viu? Quando a minha neta nasceu, que eu cheguei no box, vocês não imaginam o tanto de anjo que estava dançando lá dentro. Os anjos dançando assim, ó. Eu olhei para o céu, vi uma nuvem branca. Eu falei para o meu bem, antes de sair de casa, o céu desceu lá no hospital. Uma nuvem branca, sabe? Parecia um algodão. E
os anjos dançando. Quando eu cheguei, Jesus em pé assim, ó, ela na maca, e Jesus assim, ó, pode vir, falou desse jeito, pode vir. Aí o pandeiro, os anjos tocando pandeiro, a menina nasce. Aí nós começamos a abençoar a menina, mas a glória de Deus encheu o lugar. As mulheres que estavam dando luz, começou a dar luz uma atrás da outra, e foi uma correria, e Deus abençoou aquele lugar. A menina foi para a incubadora, 5 dias. E aí Deus já ficou calado, eu já fiquei preocupada. Eu falei, Jesus, até aqui eu estou vendo o anjo dançando, eu estou vendo nuvem. Fizemos um culto que deu na mesma data do nascimento. E Deus falou, pega o macacão e entrega no meu altar. Eu fui lá e fiz isso. Quem estava lá, daqui, que viu isso, entreguei. Estou pensando que a menina ia ficar curada. Jesus falou, pode vir. É porque ela só veio aqui, cumpriu um propósito e voltou. Deus tinha me falado, o Pablo vai vir, vai casar com a Débora, a mãe dele vai vir, eu vou matar ela e a menina vai vir para curar o coração dele. Foi isso que aconteceu. Sabe como ele foi consolar? Com o nascimento da menina. A menina consolou o coração do pai durante 5 dias. Ele liberou a mãe, ficou bem, ficou tranquilo. E aí Deus vai e colhe a menina. A tua vida tem um propósito. Amém. E aí eu fui diante de Deus, né? Porque a gente tem essas manias, né? Eu estava muito ruim. Mas eu não estava ruim porque eu não queria. Eu estava ruim porque Deus já me arrebatou 3 vezes. E eu sei com quem eu estou falando, eu sei de quem eu estou falando aqui. Eu falei, Senhor, eu estou ruim não é porque eu não acredito. Eu estou ruim porque eu sei que o Senhor tem tanto poder. Só no jardim. No que eu fui, a apóstola deve ter ido em vários, mas no que eu fui, eu vi uma hortência maior do que os prédios maiores de Brasília. Eu saía correndo no jardim, aí eu, olha o tamanho dessa flor, meu Deus, era muito grande. Gente, ela era gigantesca. E a voz de Deus é aqui, ó. Todo mundo, aquela comunhão poderosa. Ó, se você não tem comunhão com seu irmão, não sei o que você vai fazer. Ou você se arrepende ou desiste de ir para o céu. Porque lá é uma comunhão poderosa. A gente corre assim no jardim, ó. E Deus aqui, ó. Você ouve o comando. É poderoso. Aí eu falei, Senhor, eu estou ruim. Não é porque eu não creio. Eu estou ruim porque eu sei que o Senhor tem tanto poder. Bastava o Senhor dar um sopro assim, ó. A menina ficava toda zerada. E entrei neste caminho aí, do profeta Jeremias, de chorar muito. Sabe onde o papai me levou? A soberania dele. E ele disse assim para mim, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem vontades que são segredos? Tenho. Eu também tenho. E nesse lugar de segredos, você não pode entrar agora. Porque as coisas encobertas vão ser reveladas ainda. Esse é o lugar da soberania. Ele tem os seus segredos. E nesse lugar, o segredo dele, você não pode entrar. Você tem que esperar. Porque um dia, as coisas serão desvendadas, né? As coisas reveladas pertencem aos homens. E as encobertas pertencem a Deus. Aí eu falei, tá. E aí eu entrei no propósito. E aí o Senhor foi consolando a minha filha, foi consolando a minha família. E aí Deus veio me presenteando, aí Deus veio presenteando ela. E aí Deus veio presenteando o Pablo. E Deus foi fazendo assim um consolo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está sofrendo muito hoje, mas o teu Deus é um Deus de compensação. Está doendo aqui, Ele vai te compensar ali, sabia? Ele vai te compensar. As compensações estão chegando, né, amor? Tem compensações chegando, gente. Sabe, tem gente que já chegou para nós e falou assim, eu estou pagando essa viagem para vocês aqui, ó, tantos dias. Isso é Deus, gente. Porque Ele sabe que a sua lágrima, lá na frente, Ele vai te compensar, Ele vai te consolar. Sabe, é desse Jesus que nós estamos falando aqui. Eu sou que eu posso pregar até meia-noite, né, gente?
Estou terminando a louça. Então o que acontece? Você precisa liberar a sua palavra. Jesus vira para a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou até a raiz. Olha que palavra poderosa. Então declare aí, vamos fazer um negócio aqui. Levanta a sua mão. Mas é com fé. Diga em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que tudo que vem de Satanás contra a minha vida vai secar até a raiz. Em nome de Jesus. Eita Jesus. E para terminar, Marcos 11:22, Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoou se secou. E Jesus respondeu, disse: tende fé em Deus. Sabe o que ele estava falando? No grego diz assim, tenham o tipo de fé que Deus tem. Tenham o tipo de fé que Deus possui. Como é que eu vou saber, bispa? Palavra. Se você não lê a palavra, você não vai saber o tipo de fé que Deus possui. Então nada ficou bom até que ele falou. Jesus falou para o leproso: seja limpo. O que aconteceu? Ele foi limpo. Jesus falou para a tormenta: acalme-se. O que aconteceu? A tormenta, acalmou. Jesus disse aos demônios: saiam. O que aconteceu? Ele saiu. Então Deus fez o homem com o espírito falante. Mas fale o que Deus fala. E aí você vai ver. É aquela palavra: se você disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se falar aquilo, isso assim será feito, segundo a vontade de quem? De Deus. Então aquela mulher, ela tocou no Senhor Jesus, sabe? E eu não posso deixar de falar isso aqui. Tira da sua boca a morte. O diabo tem contaminado a sociedade com palavras de morte. Quer ver? Eu morro de sono. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de saudade. Nossa, estou morrendo de calor. Tire da sua boca a morte. Porque o diabo está contaminando o mundo inteiro com essa morte. E Deus, Ele quer encher a sua boca com o espírito de fé, que vai declarar: se tão somente eu vou dar um propósito, eu vou passar por aquela multidão. Se eu estou fraco, eu vou ficar forte, porque Ele vai me fortalecer. Se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Isso é propósito, meu. É um propósito. À medida que você vai pisando, você vai receber força. Força. Se tu ficar parado e inerte, você não vai conseguir nada. Então você tem que ser forte e corajoso. Aquela mulher foi forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Deus não está falando assim: não, se você quiser, pensa aí se dá para você ser. Não. Josué, no período de morte, Jesus fala para ele assim: eu estou te dando uma ordem. Gente, ser forte é um imperativo. Deus está ordenando para a igreja: seja forte, seja corajosa, agarre essa oportunidade e não perca ele de vista, porque quando você tocar nele, coisas maiores virão.